Olá, boa noite, sementes estelares, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Jaqueline, boa noite, José Carlos, Júlio, Alex. Hoje teremos uma live com um tema muito intrigante, né? Um tema muito falado no mundo espiritual, que é a Ordem Kumara. Boa noite, Júlio César, meu amigo, Tiago, sejam bem-vindos, Alex. Então, gente, muitos de nós, né, quando vamos estudar a espiritualidade, principalmente os mestres, né, os chamados avatares cósmicos, né, nós, em várias linhas, né, em várias filosofias, nos deparamos com o termo Kumara, como Miguel Kumara, Sanat Kumara, os Brahmas Kumaras na Índia, né, ligado ao hinduísmo, como Krishna, Shiva, Ganesha. Então, a ordem Kumara, né, é uma ordem cósmica que trabalha com um conceito ascensional do amor, da compaixão, termo este, né, melhor dizendo, tema este que irei abordar na nossa live de hoje, a ordem Kumara. Então, em alguns minutos estarei iniciando a nossa apresentação. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar, e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial de sementes estelares, ajudando-as a relembrar que são sementes das estrelas, né? Que são seres cósmicos, multidimensionais, experienciando uma realidade terrestre. Portanto, quem já conhece aqui o modelo das lives, né, sabe que eu faço uma abordagem de um tema com aproximadamente 30, 40 minutos de duração, um pouquinho menos, um pouco mais. E num segundo bloco eu abro para perguntas, né? Portanto, peço-lhes gentilmente, né, quem tiver perguntas ao longo da live, ao longo da apresentação do tema, que possa segurar um pouquinho, né, guardar essas perguntas para estar fazendo aí no segundo bloco. Jaqueline Ciara, Gabriel é um pacotão de conhecimento. Obrigado, querida. A gente estuda, né? Se esforça um pouquinho. Agora eu estou nessa missão de compartilhar, né? Então, gente, antes de abrir o nosso tema de hoje, né, gostaria de ressaltar que eu trabalho também com Reiki, registros acásticos, cura quântica estelar. Quem tiver interesse, né, em algumas dessas sessões pode entrar em contato, né, pessoal comigo, no direct, que eu posso estar passando mais informações. Boa noite e ascensionar, meu amigo Uriel Kumara, seja bem-vindo. Então, gente, hoje, né, o nosso tema será Ordem Kumara. Nesta apresentação, eu irei abordar alguns tópicos, né, dentro do que tange ao tema Ordem Kumara, como o conceito, os mestres ascensos, né, que são os Kumaras, né, a origem do termo Kumara, as escolas Kumaras em Sírios, Vênus, como esse processo se deu na Terra, né, onde avatares cósmicos, avatares Kumaras, também encarnaram na Terra para cumprir uma missão, um propósito, né? Falarei um pouquinho também no final sobre o grande avatar cósmico Sanat Kumara, todo o processo onde Sanat Kumara veio de Vênus para a Terra, né? Auxiliar a Terra milhões de anos atrás. Portanto, será uma live com uma temática muito profunda, né? No que tange ao nosso tema de hoje, a Ordem Kumara. Seja bem-vindo, Luzano, Valdene, Viviane. Então, gente, sem mais delongas, vamos adentrar o nosso tema de hoje, a Ordem Kumara. Então, gente, o significado da palavra Kumara, do ponto de vista cósmico, quer dizer amor em ação, né? Olha que bonito isso, que muitas filosofias, né, desde a época do hinduísmo, numa ordem mais agora mística, esotérica, quando vão tentar explicar, né, decifrar o significado da palavra Kumara, há concepções distintas, né, mas a um nível cósmico, no que tange a estrutura do comando estelar das ordens galácticas multidimensionais, é mais conhecido como amor em ação, o significado da palavra Kumara.
E Ascensionar comenta aqui que o comandante Sanat Kumara tem uma energia muito, muito boa, uma grande energia. Nosso Cristo cósmico Sanat Kumara, né? Um grande mestre. Então, gente, se a gente for tentar trazer conceitos, né, sobre a ordem Kumara, nós poderíamos, né, exemplificar vários conceitos, né? Mas eu trouxe aqui um conceito bem profundo, né, e simplificado, que é o seguinte: os Kumaras são consciências que têm como missão transferir o conhecimento da fonte para o corpo, para que o corpo possa se reconectar à fonte através do seu próprio desenvolvimento. Então, nesse conceito, né, os Kumaras, ele vem com essa missão de nos ensinar a consciência cósmica, a fonte que tudo é, o amor, né, como uma lei universal, para que nesse sentido, nós, através de práticas internas, estudo, né, retroviver, retroagir, retropensar, possamos desenvolver esse amor incondicional, esse amor cósmico, e através de práticas e estudo e autoconhecimento, né, para que assim possamos nos reconectar com a fonte, né? Porque mais à frente eu abordarei, né, que os Kumaras, né, encarnam em planetas, né, em desenvolvimento, planetas como a Terra e até outros planetas mais elevados para auxiliar, né, nessas espécies, nessas raças cósmicas que se envolveram em conflitos, né, em jogos de poder, hologramas e acabaram se desconectando da fonte, do amor puro, do amor universal, de onde vieram, né? Boa noite, Beto. Boa noite, Rosana. Reterapias. Hoje o nosso tema é Ordem Kumara. Estou iniciando, né, a nossa apresentação de aproximadamente 30, 40 minutos, um pouco menos, um pouco mais, para no segundo bloco, né, estar abrindo para perguntas. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação, também podemos dizer, gente, que os Kumaras são consciências que habitam estrelas e não planetas, pois eles não possuem corpos físicos, né? Os Kumaras são redes neurais, mas eles desdobram os seus fractais abaixo de 15D para se comunicar com as federações estelares e os comandos estelares, né? Então, gente, devo ressaltar que quando nós falamos Kumaras, né, são consciências, são seres imateriais, são redes neurais que estão numa estrutura muito, muito elevada, acima de 90D, mas que vêm, né, se desfractalizando, desdobrando os seus fractais para encarnarem tanto fisicamente como etericamente, né, em vários universos, galáxias, não só aqui na Terra, Via Láctea, Nebadon, né? A Ordem Kumara, né, está presente em vários locais do multiverso, né? Então, agora, a Ordem Kumara, num conceito coletivo, como uma ordem cósmica, para quem não conhece, gente, as ordens, né, que são estudadas na espiritualidade, a gente tem a Ordem Santa Esmeralda, Ordem Santa Ametista, Ordem Melquisedeque, Voronandek, Lalonandek, são dezenas de ordens cósmicas, né, que administram, né, todo o multiverso e todos os seus processos, né, de vida, ascensão. Então, a Ordem Kumara, nós podemos dizer que é um programa operacional da Operação Resgate a nível cósmico, para resgatar e trazer de volta a consciência das almas que se envolveram em hologramas, disputa de poder, né, conflitos militares, né? Então sabemos que muitas raças pelo cosmos, né, se desconectaram da fonte, né, do amor crístico, da consciência crística e se envolveram, né, em conflitos militares, dominação de planetas, escravização de outras raças, né? Então todas essas raças, né, de certa maneira, a Ordem Kumara tenta chegar até elas, né, para trabalhar no que tange ao despertar de consciência, a reconexão com a fonte, com o amor, com a sua chama trina, né? Então, até um exemplo bem comum no que tange o conceito da Ordem Kumara seria o próprio Comando Ashtar, gente. Como assim, Gabriel? O Comando Ashtar, um comando militar com várias naves, o que tem a ver com a Ordem Kumara?
já que são seres extremamente crísticos, né? Gente, o comando Astar, a finalidade principal é uma chamada Operação Resgate, também, que é a reconexão com a fonte, que é o despertar da nossa consciência crística, né? Então, o próprio comando Astar está numa estrutura de trabalho similar, conjunta com a Ordem Kumara, com a Grande Fraternidade Branca. O próprio Astar Sheran é um Kumara, é um fractal de Miguel Kumara, de Mika, né? Porque dentro do meio ufológico, né, foi criado um conceito equivocado que o comandante Astar Sheran, né, é um militar bélico, um guerreiro, né? Embora haja essa estrutura de naves, uma estrutura militar, mas o contexto principal, a finalidade, a missão principal do comando Astar é o resgate da consciência crística, o despertar das almas em sono profundo, das almas perdidas dos comandos estelares, né, para que nós possamos despertar e fazer a ascensão, né? Então, gente, passado esse conceito inicial do que são os Kumaras, do que é a Ordem Kumara, vamos entrar no conceito agora do desdobramento cósmico, né, dessas consciências Kumaras, que vêm de um nível de consciência muito elevado, acima de 90D, até eles chegarem na fisicalidade e encarnarem nos planetas, tanto fisicamente como etericamente. Então, gente, os Kumaras, eles existem muito antes da criação do nosso próprio universo, o nosso universo local de Nebadon, com aproximadamente 120 mil galáxias, né? Universo este onde está localizado a nossa galáxia, a Via Láctea e, consequentemente, o planeta Terra. Portanto, gente, quando nós falamos sobre criação de galáxias, de universos, né, de universos locais, né, isso há uma cronologia, há uma datação, né? E a Ordem Kumara, ela é muito anterior à própria formatação no nosso universo local de Nebadon, né? Inclusive, a Ordem Kumara é anterior à própria formatação do universo físico, bariônico, com matéria, né? Corpos biológicos, planetas físicos, porque inicialmente o nosso multiverso, né, ele existia apenas num plano imaterial, num plano etérico, né? Então, os Kumaras são seres altamente elevados, então eles não conheciam a dualidade. Antes de os Kumaras encarnarem em vários planetas pelo cosmos do ponto de vista físico, né, eles vibravam apenas numa energia crística, numa energia pacífica, de amor puro. Portanto, não conheciam, né, conflitos, dominação, poder, escravidão, batalhas, né, situações estas que eles acabaram se envolvendo posteriormente, né? Então, gente, o universo passa por profundas transformações, né, constantemente, e chega um determinado momento, né, que algumas ordens cósmicas decidem criar os universos físicos, né, com matéria física bariônica, e aí surgem os primeiros projetos genéticos, projetos de raças, né, de corpos físicos para esses Kumaras encarnarem e viverem experiências bariônicas, né? Então, pela primeira vez em todo o multiverso, surge um projeto para acoplar a alma em um corpo físico material, né? Como eu falei anteriormente, né, o multiverso, ele inicialmente existia apenas num plano imaterial, extrafísico. E depois que algumas consciências como Mika, Metatron, né, outros Voronandeks, da ordem Voronandek, começaram os projetos, né, de criar esses universos locais, não só consciências da ordem Voronandek, mas da ordem Lalonadek, Melquisedeque, Coronandek, ordem micaélica, diversas ordens cósmicas, né, que fizeram todo um planejamento muito bem detalhado para finalmente, né, criar esse projeto, algo inédito no universo,
que era acoplar uma alma, uma consciência imaterial, num corpo físico e trazer consciência a esse corpo. Isso era uma experiência nova no universo, né? E os Kumaras e outras consciências de alto nível, né, aceitam esse desafio, né, e passam a encarnar, né, em corpos biológicos. E se inicia assim a chamada experiência encarnacional, onde uma alma, uma consciência ou um espírito acopla e encarna em corpos físicos biológicos. Aí surgem as primeiras raças do universo, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador aqui do perfil Missão Resgate Estelar, e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial de sementes estelares para se relembrarem de sua origem cósmica multidimensional. Então, o nosso tema de hoje é Ordem Kumara. Estou fazendo aqui a apresentação do tema para posteriormente, no segundo bloco, abrimos para perguntas, né? Então, os Kumaras passam, né, a viver experiências em corpos biológicos pela primeira vez, né? E aí eles passam a conhecer a dualidade, né? Algo que eles então não conheciam. As consciências Kumaras e outras consciências altamente elevadas, como elas viviam apenas num plano imaterial de puro amor, luz, pacifismo, vibrando na verdadeira e real energia crística, quando eles acoplam em corpos físicos biológicos e passam a viver experiências encarnacionais, começa a experiência com a chamada dualidade. Então, os Kumaras percebem que quando eles estão encarnados em corpos biológicos, quando eles têm pensamentos, né, positivos, eles cocriam uma realidade positiva. Mas quando eles têm pensamentos, atitudes, ações negativas, eles também cocriam essa realidade negativa, né? Então, aí que começa, né, algumas situações saírem fora de controle no que tange aos projetos, né, de elaboração de raças biológicas pelo cosmos, né? E aí, em nosso universo local de Nebadon, como eu mencionei, com aproximadamente 120 mil galáxias, onde está situada a nossa galáxia, a Via Láctea, né, começa um alto índice de dualidade, onde muitas dessas raças se negativaram e se envolveram em conflitos militares, escravizaram outras raças, invadiram planetas, né, dentre outras situações, tudo em busca do poder pelo poder, né, da dominação. E nesse contexto, algumas raças, né, que se negativaram passaram a vampirizar a energia de outras raças como alimento, né? Pois nós temos o chamado ectoplasma, energia vital, e muitas raças, né, passaram a drenar a energia de outras raças como fonte de alimento. Isso criou também muita escravidão, né, e invasão de outros planetas, né? Nesse cenário crítico que Nebadon, né, e a nossa Via Láctea e até a Terra, né, futuramente começou a vivenciar, muitos Kumaras, né, e consciências que estavam encarnadas fisicamente, elas passaram a ficar presas também em planetas, né, devido a essa questão de conflitos, poder e dominação. Ou seja, essas consciências altamente elevadas, não só os Kumaras, como Melquisedeque, dentre outras consciências, quando eles vinham encarnar na fisicalidade, eles perdiam sua memória cósmica. Pois quando uma alma, gente, encarna em um corpo físico, ele perde aproximadamente entre 95% a 98% de sua memória cósmica. Como assim, Gabriel? Perder 95% ou 98% de sua memória cósmica? Me explique melhor isso. Pois bem, vou dar um exemplo aqui ao planeta Terra, né? Nós encarnados. Só um minutinho.
Como sabemos, muitos de nós, enquanto sementes estelares, né, viemos cumprir uma missão na Terra, viver uma experiência encarnacional na Terra, né, seja como arcturianos, sirianos, andromedanos, pleiadianos, independentemente da raça, né, nós éramos seres confederados, né, seres acima da quinta dimensão, né, e possuíamos o que chamam de memória cósmica aberta. Ou seja, nós tínhamos consciência que éramos seres extraterrestres, que vivíamos pelo cosmos em missões, encarnando em vários planetas, que nós pertencemos a vários comandos estelares, né? E quando nós encarnamos na Terra em um corpo físico, passadas algumas encarnações, nós ficamos presos na roda de Sansara, nós perdemos a nossa memória cósmica, a nossa memória estelar. Portanto, hoje, atualmente, né, esses praticamente 8 bilhões de seres humanos encarnados, né, praticamente mais de 95, 98% da humanidade não sabe o que é memória cósmica, realidade extraterrestre. Nós aqui estamos estudando, despertando, né, aos poucos, relembrando, descobrindo tudo isso. Mas até nós, né, não temos acesso às nossas vidas passadas cósmicas, às nossas realidades estelares que vivemos, né? Portanto, isso aconteceu também com os Kumara, gente. Quando membros da Ordem Kumara vão encarnando fisicamente em vários planetas, com o passar do tempo, né, principalmente com processos de negativação, esses fractais Kumara também perdem a memória cósmica e ficam presos, né, dentro de muitos planetas. Então, eu faço questão de ressaltar isso com bastante minuciosidade, porque até os mestres, né, até essas consciências cósmicas altamente elevadas passam pelo advento do esquecimento, né, da perda da memória cósmica, mesmo que temporariamente. Então, gente, passado esse conceito, né, do que é a Ordem Kumara, do que são os Kumaras, né, de todo esse desdobramento cósmico, né, acima de 90D, onde os Kumaras vêm desdobrando os seus fractais, né, passando pelas realidades em planetas, chegando até mesmo a se negativar nesses processos encarnacionais, né? Passado um tempo, surgem as primeiras escolas e universidades conscienciais Kumara, né? Que aí mais à frente eu vou dar o exemplo de Sírius e Vênus, né? Dois planetas onde a Ordem Kumara criou, né, escolas conscienciais, universidades conscienciais muito renomadas, que inclusive muitos avatares, né, e Kumaras que estiveram na Terra, que encarnaram na Terra, né, como Jesus, Buda, Krishna, os mestres da Fraternidade Branca e várias consciências passaram por essas escolas de Vênus e Sírios, né? Então, gente, muitos Kumaras que aceitaram o desafio e a missão de encarnar em um corpo físico criaram escolas iniciáticas para ensinar o amor, a elevação, a consciência, a ascensão e um vasto campo de conhecimento, né? Então, gente, essas escolas conscienciais, né, tanto na Terra como em outros planetas, em alguns casos geraram religiões, né? Como aqui na Terra, por exemplo, o mestre Siddhartha Gautama, o Buda, né? Depois que ele cumpriu toda a sua missão, trouxe todo aquele ensinamento, foi criado o budismo, né? Que virou uma religião. Cristo Sananda, nosso mestre Jesus, um grande mestre, um grande professor, como sabemos, né, com todo aquele trabalho com os discípulos, foi peregrinando. Posteriormente, esse grande Kumara chamado Jesus também foi criado uma religião, né? Krishna, Shiva, Ganesha, todos esses Brahmas Kumaras lá da Índia, né, dentro da linha do hinduísmo, né, também depois vieram religiões como o hinduísmo e dentre outras, né? Portanto, né, todas essas filosofias, essas escolas que esses avatares trouxeram, né,
foram fantásticas, extraordinárias, mas teve esse pequeno ponto onde criou-se um contexto devocional, né, que de certa maneira foi um pouquinho prejudicial no que tange ao conceito ascensional. Como assim, Gabriel? Prejudicial no que tange ao conceito ascensional? Pois bem, a devoção religiosa, né, quando é criado um amor cego, né, sobre uma determinada entidade, muitas vezes gera um apego, né, muito acima da média, e aquela esperança que aquele ser venha nos salvar futuramente. Como, né, dentro do cristianismo, acredita-se, né, por parte de muitos cristãos, que um dia Jesus Cristo irá voltar para nos salvar, né? E esse conceito traz uma espécie de comodismo espiritual, relaxamento espiritual. Qualquer dia mesmo, né? Jesus vai voltar para nos salvar. Então, esse conceito devocional, dentro de algumas linhas, escolas kumaras, né, ocorreram não só na Terra, mas em outros planetas. Mas nesse sentido, gente, muitas escolas e universidades conscienciais kumaras vieram trazer o conhecimento, né? Eu poderia citar o grande exemplo de Thoth, né? Ou Hermes Trismegisto, que fundou a antiga e lendária Escola de Mistérios do Egito Antigo, né? Quando nós vamos pesquisar sobre o Egito Antigo, né, do ponto de vista místico, esotérico, fala-se muito, né, nessa lendária escola de mistérios do Egito, que por lá passaram Jesus, Buda, e vários outros seres e mestres, Platão, alguns intelectuais da Grécia, vários mestres da Fraternidade Branca, né? Então, Thoth era um Kumara Melquisedeque professor, né? Como, por exemplo, Kutume era um Kumara da ordem Melquisedeque, né? O mestre Kutume é considerado um Melquisedeque de Sírios, é um professor, né? Então, Buda, Cristo também foram Kumaras professores, né? Então, não só a espiritualidade, o amor, a ascensão eram ensinados pelas escolas kumaras, ordens kumaras, mas como conhecimento metafísico, o ocultismo, o misticismo, e a escola de mistérios do Antigo Egito posteriormente foi criando ramificações e depois de milênios veio, né, escolas iniciáticas como a teosofia, a maçonaria, Rosa Cruz, a Ordem dos Templários. Portanto, todas essas sociedades secretas que guardam o conhecimento só para aqueles adeptos, só para aqueles membros, né? Todas essas sociedades secretas têm origem em seus primórdios, em suas primeiras sementes, lá atrás, na lendária escola de mistérios do Egito Antigo. Então, Kumaras e Melquisedeques também participaram de todo esse processo, né? Então, como mencionei, né, essas escolas e universidades conscienciais kumaras, né, elas ocorreram, né, também em Órion, Pleiades, Canopus, Sírios, em vários planetas aqui da Via Láctea, né, para ensinar tudo isso que era a missão da Ordem Kumara: amor, ascensão, reconexão com a fonte. Como eu mencionei lá no início da apresentação, né, a missão dos Kumaras, da Ordem Kumara, em uma frase, se eu pudesse resumir, compactar, né, seria ensinar, né, a reconexão, né, com a fonte a partir do corpo físico. Portanto, todas essas ordens, sociedades secretas e religiões, de certa maneira, mesmo que de forma oculta e subliminar, nos ensina, né, a ascensão, a reconexão com a fonte, né? Então, essas escolas kumaras em outros planetas, né, temos que destacar, né, Sírios, né, porque Sírios tem uma relação muito próxima com a Terra, como sabemos. Gratidão, Rosana, um prazer ter você aqui. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Dani Colette, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Farias, eu sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar e a nossa missão é auxiliar no despertar de sementes estelares. Então, gente, estamos aqui na apresentação do tema de hoje, a Ordem Kumara, né? Finalizando aqui em mais alguns minutos a nossa apresentação e posteriormente abrindo para perguntas, né? Então, Sírius, né, tem essa ligação direta com a Terra a partir de escolas e universidades conscienciais Kumaras, né? Mas antes dessas escolas iniciarem em Sírius, eu quero trazer só um fator cronológico cósmico, né, para compreendermos o porquê Sírius virou centro de irradiação da energia Kumara em nossa galáxia, a Via Láctea, né? Quando a sociedade de Canopus, né, que tinha muitos mestres Kumaras, ascensionaram para um plano imaterial, né, de consciência, eles fizeram contatos com os sirianos de Sirius A, de Sirius Alpha, né? E ensinaram técnicas ascensionais e de elevação de consciência, né? Foi uma história muito bonita, que havia uma sociedade estelar, né? Ou uma raça, né? Os Canopianos, né? Nesse sistema de Canopus, que tinham muitos mestres Kumaras, né? E eles tinham um alto nível, né, de evolução espiritual, né? Era uma raça que quase não se envolvia em conflitos militares, era uma raça muito pacífica. Eles foram evoluindo, e em um determinado momento, toda aquela raça conseguiu fazer um processo de ascensão do ponto de vista físico para um plano etérico. Simplesmente, aproximadamente 23 planetas daquele sistema de Canopus, né, toda aquela civilização ascensionou para um plano imaterial. E os felinos de Sírios, né, e outros sirianos que eram muito amigos, né, tinham um contato muito próximo com os canopianos, né, acharam aquilo um absurdo, né? Como os canopianos sumiram, né? Quem atacou Canopus, né? E depois de um tempo, os canopianos fazem contatos com os sirianos e explicam, né, que ascensionaram para um plano imaterial, né? E também ensinam aos sirianos, né, fazerem o mesmo, ou seja, evoluir a tal ponto, né, de promover a ascensão do corpo físico. Então, Sírius, né, se torna o centro de irradiação da energia Kumara em nossa galáxia. E aí são criadas várias escolas e universidades conscienciais em Sírius, né? Pois assim, muitos Kumaras que vinham de um plano muito elevado, imaterial de consciência, antes de entrarem em missão em corpos físicos, biológicos aqui em nossa galáxia, eles faziam um estágio em Sírius, passavam por toda uma preparação para aí sim, depois desta preparação, poderem encarnar em corpos biológicos em planetas mais densos, principalmente planetas de 4, 5D, né? E o planeta de Sírius ali já estava mais ou menos orbitando numa frequência de 8D, né? Então, nesse processo, né, os Kumaras começam a encarnar na Terra, e aí que nós entramos naquela lendária frase, né, aquele conhecimento que Jesus veio de Sírius, né? Imagino que alguns de vocês tenham ouvido falar isso, né? Inclusive tem um livro, né, de um autor espanhol chamado Davi Parceriza, que esse livro se chama Jesus veio de Sírios, né, em português. Em espanhol seria Jesús viene de Sírio. Então, esse autor espanhol faz uma pesquisa profunda, né, com dados, né, trazendo todo esse contexto que a alma, a consciência, esse fractal, né, Kumara, que chamamos de Jesus Cristo, que encarnou na Terra, ele fez um longo estágio em Sírios, né, antes de encarnar na Terra. Mas o mesmo processo aconteceu com Buda, Kuan Yin, Eumória, Hilarion, Saint Germain, toda essa linha do raio dourado, né, de Jiao Ku, Lanto, Confúcio,
vários mestres da grande fraternidade branca, né? E os chamados Brahmas Kumaras, né? Krishna, Shiva, Ganesha, lá da Índia, né? Do hinduísmo, e grandes outros mestres e avatares, Yogananda, né? Esses avatares yogis da Índia, os lhamas tibetanos, né? Todos esses grandes mestres de consciências cósmicas, boa parte deles, não todos, né? Mas uma grande parte, antes de encarnar na fisicalidade na Terra, passam, né, por um processo de estágio, de adaptação, de estudo nas escolas e universidades conscienciais Kumaras em Sírios, né, e em Vênus, né? Então, muitos desses Kumaras que passaram por Sírios, né, também encarnaram em outros planetas, né? Não foi só na Terra, eles encarnaram em planetas também de acordo com a necessidade das federações estelares, principalmente após a Guerra de Órion, né? Depois que houve esse grande conflito militar em Órion, né, que dizimou milhares de planetas, desintegrou trilhões de almas, né? Aqui em nossa Via Láctea, né, foi um genocídio galáctico, né? Uma grande destruição, onde muitas raças se envolveram nesse conflito e houve todo um processo de reconstrução física desses planetas, reconstrução biológica e genética de várias raças, né? Que algumas foram dizimadas, entraram em processos de degradação, né? De degradação celular, e um processo também de resgate consciencial, né? Porque, gente, muitas dessas raças, né, que eram pacíficas, harmônicas, tinham uma energia crística, elas tiveram que se envolver em conflitos militares de larga escala, com genocídios, escravidão, mortes, sequestros. E nesse contexto está inserido nossos bem-amados arcturianos, felinos, venusianos, né? Várias raças, né, muito amorosas, por assim dizer, também passaram por esse processo. Então a ordem Kumara foi extremamente importante, né, com membros da ordem Kumara, esses avatares cósmicos, encarnando em vários planetas, né, pós-conflito de Órion, para trazer esse resgate da chama trina, da consciência crística, do retorno, né, à fonte, e todo esse processo que eu mencionei do ponto de vista administrativo, político, consciencial de vários planetas, né? Então, que fique bem claro, os Kumaras não encarnaram somente na Terra, né? Mas nesses planetas também. E quando eu me refiro a encarnar, eu me refiro também a encarnar do ponto de vista astral, etérico, extrafísico, né? Muitos Kumaras são professores em templos etéricos, como até mesmo aqui na Terra, né? Cidades etéricas, né, que existem por aí, Minas Jade, Aurora, X, Mixclã, até mesmo Shambhala e outros locais, possuem muitos mestres, professores Kumaras, atuando de um ponto de vista físico, extrafísico, né? Inclusive, muitos de nós aqui presentes nesta live, quando dormimos à noite em projeção astral, vamos estudar com mestres Kumaras, né? Nessas escolas e universidades conscienciais Kumaras, né? Espalhado não só pela Terra, mas em todo o cosmos, né? Então, gente, agora, né, passado o exemplo de Sírios, né, Vênus também se tornou um grande centro de escolas e universidades Kumaras aqui em nossa galáxia, né, para também ocorrer a chamada preparação de mestres, né, de avatares Kumaras para encarnarem nesses planetas que eu mencionei, né. Então, em Vênus passaram vários mestres também, como Lord Maitreya, a mestra Rovena, né? Quem lê aqui livros da Grande Fraternidade Branca, né? Pesquisa, alguns livros, algumas literaturas falam que a mestra Rovena é de Vênus, vem de Vênus, né? Porque esse fractal, essa consciência cósmica
que vem como mestra Rovena, passou também pelas escolas conscienciais de Vênus, né? Vários mestres da Índia, de outros locais, também passaram por Vênus, né? Então, essas consciências também que passaram por Vênus, como eu mencionei, encarnam em vários planetas aqui da nossa galáxia, né, auxiliando em todo o processo de evolução e reconstrução desses planetas, né? E claro, né, para finalizar aqui nossa apresentação em relação a Vênus, não poderia deixar de mencionar, né, o nosso bem amado mestre Sanat Kumara, né? Um grande Kumara que teve um papel preponderante na história planetária, né? Pois quem conhece aqui um pouquinho da história de Sanat Kumara sabe que ele foi aí o ser, né, em um determinado momento da nossa história planetária, né, que ajudou a salvar a Terra de uma eminente e fatídica destruição. Portanto, gente, vamos agora a uma cronologia dos fatos no que diz respeito ao processo da chegada de Sanat Kumara, né, de Vênus para a Terra. Primeiro, Sanat Kumara era um hierarca de Vênus, né, era um dos 7 santos Kumaras de Vênus, uma consciência Kumara que antes passou por Sírios, né, antes de chegar a Vênus. E Sanat Kumara chega à Terra há aproximadamente 16 a 18 milhões de anos, né? Então, gente, nessa época houve uma reunião do Conselho Galáctico, ou do que chamamos também de Conselho Kármico, né? Onde foi decidido que o planeta Terra poderia, né, ser desintegrado, né? Que talvez não haveria outra possibilidade, né, uma salvação para a Terra, pois o planeta se encontrava num nível crítico do ponto de vista ético, moral, né? E atmosférico, climático, geológico, né? Nessa época, gente, o planeta Terra estava com um eixo um pouco inclinado, o planeta passava por furacões, terremotos, tsunamis, né? Verdadeiras tormentas geológicas estavam destruindo o planeta. E as raças que habitavam naquele momento a Terra estavam completamente perdidas, mergulhadas na escuridão e nas trevas. E essas raças se desconectaram da fonte de que tudo é, se desconectaram de sua chama trina, do amor incondicional. Então esses dois fatores, né, gerou essa decisão do Conselho Kármico, ou Conselho Evolutivo, ou Conselho Galáctico, né, independente da terminologia que iremos empregar. E aí Sanat Kumara se voluntaria, né, para ajudar a Terra, né? Mas aí também há outro fato que eu preciso mencionar, né? Quando Sanat Kumara está se preparando, né, planejando para vir auxiliar a Terra, Vênus, né, nesse período sofre um grande ataque em uma guerra, né, contra os draconianos. Os draconianos, né, destroem grande parte, né, da superfície do planeta de Vênus, né, com ataques nucleares, e assim Vênus se torna inabitável em sua superfície, né? Então uma boa parte da sociedade de Vênus que sobreviveu se refugiou em abrigos intraterrenos, né? E Sanat Kumara, né, com sua nave orbital Shambhala, vem à Terra e traz aproximadamente 6 milhões e meio de venusianos, né, físicos e etéricos, né, porque é um conceito muito distinto aqui que a gente tem na Terra. É difícil para algumas pessoas compreenderem, né, porque em outros planetas, né, tem essas sociedades astrais etéricas, né? Então Sanat Kumara traz venusianos físicos, né, e etéricos. E os chamados 144 mil membros Kumaras de Vênus, né? Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar nos 144 mil, nessas 144 mil almas, mestres, comandantes, né? Há inúmeras definições, né, para esse termo 144 mil. Eu já li várias distintas, né?
mas, né, de fato, esses 144 mil vêm com Sanat Kumara, né, junto da nave orbital Shambhala, e eles aterrissam no deserto de Gobi, né, que hoje se localiza ali entre China e Mongólia, né, o lendário deserto de Gobi, onde é fundada a cidade de Shambhala e a Grande Fraternidade Branca. Portanto, essa nave orbital gigantesca, ela vem do ponto de vista físico e se plasma, né, num ponto de vista intraterreno. Esta nave se torna uma cidade, né, intraterrena chamada Shambhala, que posteriormente ela se plasma num nível astral, etérico, extrafísico, né? Então, gente, essas 144 mil almas também que vieram com Sanat Kumara eram Kumaras. Foram 144 mil Kumaras, né, que aceitaram, né, o desafio de encarnar no planeta Terra para reinserir o chamado código MCM, que é o código genético chamado Morontial Crístico Mahatma, que é o código criado por Mika, por nosso bem-amado Arcanjo Miguel. É um código genético crístico, onde possibilita a reconexão, né, dos humanos e de outras raças diretamente com a fonte, né? E assim, né, para reinserir também a chama trina em nossos corações, né? Portanto, né, Sanat Kumara, nesse processo, inicia um novo período no planeta, salva o planeta Terra de uma iminente destruição, e esses 144 mil mestres Kumaras começam a encarnar e a reinserir esse código genético e reinserir a chama trina em nossos corações, né? Então, uma história muito linda, né, que eu faço questão aqui, depois de alguns períodos de pesquisa e leitura, né, para compreender realmente todo o contexto cósmico e cronológico que se deu com a chegada do lendário mestre Sanat Kumara e seu complemento divino, Lady Vênus, né, que eu esqueci de mencionar, me perdoem, né? Nossa bem-amada Lady Vênus, também o complemento divino de Sanat Kumara, também veio à Terra nesse grupo, né? Então, gente, finalizando nossa apresentação aqui para abrir para perguntas, né? Eu diria que muitos mestres Kumaras, né, passaram pela Terra e cumpriram missões, né, incríveis, maravilhosas, que até hoje impactam, né, no nosso processo de despertar consciencial, né? Mestre Sananda, Gautama, o Buda, Krishna, Shiva, Ganesha, todos aqueles avatares da Índia, né? Todos os Yogavatares, né? Sai Baba, Babaji, Yogananda, essas consciências como Osho, né? E todos esses mestres da Fraternidade Branca, que é o Moria, Hilarion, Kuthumi, como eu mencionei, toda a linha do raio dourado, né, do raio amarelo da sabedoria, da iluminação, né, que gerou todo o budismo, né, o taoísmo, Lao Tse, Confúcio, Jiaoku, são muitos mestres, Lanto, né, toda essa linha do raio dourado, todos mestres avatares Kumaras, né, que vieram para a Terra nos ensinar a elevação espiritual, o amor, a ascensão, a reconexão com a fonte, né? E auxiliar, né, também em vários processos que se deu após o grande conflito de Órion. Portanto, para concluir, né, eu diria que a Ordem Kumara vem ensinar não só na Terra, mas como em vários planetas aqui da nossa Via Láctea, do nosso universo local de Nebadon, o amor, o perdão, a consciência crística, a consciência cósmica, né? E são professores, né? Os Kumaras criaram muitas escolas e universidades conscienciais para acelerar o nosso despertar de consciência e assim nos levar ao nosso processo de ascensão. Então, gente, por agora, né, encerro a nossa apresentação, né? Foi mais demorada que eu imaginei, né? Levou aqui quase 50 minutos. E agora eu abro para perguntas, tá bom?
Quem estiver chegando agora na live, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador do perfil Missão Resgate Estelar e a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial de sementes estelares, né? E hoje nós fizemos aqui a abordagem em nossa live do tema A Ordem Kumara, né? E vai ficar gravada essa live, esse material, e vocês terão a oportunidade de assistir novamente essa live, né? Eu iniciei a live abordando o conceito do que é a Ordem Kumara, o que são os Kumaras. Depois eu falo um pouquinho dos desdobramentos cósmicos multidimensionais, onde esses avatares Kumaras chegam de um plano elevado de consciência até o fractal, né? Até a encarnação física, biológica. Eu falo um pouco das escolas conscienciais em Sírius, em Vênus, todos os processos onde esses avatares passam por Sírius antes de encarnarem em planetas, né, para passar por toda uma preparação energética multidimensional, pois são seres altamente elevados, né? E muitos outros fatores e assuntos, né, que vai ficar gravado, vocês terão a oportunidade de ouvir novamente, né? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Já vi que começou, né? Doutora Samarian diz muitas informações necessárias, gratidão. Alguém perguntou aqui se Sananda era um felino de Sírius. Calma aí, eu perdi essa pergunta. Deixa eu ver, desculpa aqui, estou voltando nas perguntas. Aqui, Regina. Jesus era um felino siriano? Olha, Regiane, se Jesus teve uma encarnação específica como um felino, né? Eu não sei, não tenho essa resposta. Mas que Jesus passou um longo período em Sírius, né, se preparando, se adaptando a nível multidimensional, a nível energético, para encarnar na Terra, sim, isso procede, né? Como eu mencionei, né, é um tema muito falado já dentro da espiritualidade, e tem um livro, né, de um autor espanhol chamado David Parceriza, ou David Parceriza, que o tema do livro é Jesus veio de Sírios, né? Ou Jesus viene de Sírio, em espanhol, onde o David Parceriza faz uma pesquisa profunda, né? Trazendo todos os ingredientes, né? Desses fatos que nos levam realmente a essa certeza, que o mestre Sananda, né? Ele passa por uma preparação em Sírios antes de encarnar na Terra e cumprir essa missão, né? E pegando o gancho da sua pergunta, Regina, antes da Bíblia oficial, né, que nós temos, que é completamente manipulada, alterada em alguns pontos, né, os chamados livros apócrifos, né, aquelas Bíblias ocultas, né, que eu até esqueci o nome, em um desses livros ou Bíblias ocultas lá do passado, né, tem passagens que narram, né, que Jesus, em alguns momentos, era acompanhado por homens-leões, né? Homens, né, com rosto de leões, né? Então, isso realmente nos leva a uma possibilidade que sim, que os felinos de Sírios acompanharam o Mestre Jesus aqui em sua missão, né? Então, é uma história muito linda, né? Que tem informações aí pela internet. E não só Sananda, como eu mencionei, passa por Sírios, mas Buda, Krishna, vários mestres ascensos da grande fraternidade branca, Kuan Yin, né, antes de encarnarem na Terra. Alex Filmes. Quando se inicia o processo de experimentação das almas em corpos físicos, ocorrendo a perda da memória cósmica e o princípio da dualidade, por que não se desistiu desse projeto? Não foi possível? Não tinha como desistir do projeto, Alex, porque era um projeto de todo o multiverso, de todo o cosmos, né? As almas já estavam encarnadas, várias raças em desenvolvimento, né?
E esse projeto dos avatares, né, mesmo com essa perda de memória, uma boa parte depois conseguia se reconectar e acessar, né? Como, por exemplo, o próprio Buda. Se a gente analisar a história, a biografia de Buda naquele filme, né, com Keanu Reeves, interpreta o Buda no filme, né? O príncipe Siddhartha Gautama, ele ficava dentro daquele templo, né, junto com o pai. Ele era filho, né, de um rei, de um monarca da época. Ele, como príncipe, ele tinha uma vida normal. Depois que ele saiu em meditação, em peregrinação, depois dos seus 20, 30 anos, que ele chegou à iluminação e acessou a sua memória cósmica, né? Então, esses avatares, né, que vieram encarnar e entraram no processo da dualidade, né, muitos também se reconectaram depois e conseguiram auxiliar a missão. Então, esse projeto dos Kumaras, né, não foi totalmente um fracasso, né? Porque era muito desafiador, gente. Uma alma, uma consciência que vibra lá acima de 90D, só conhece o amor puro, a consciência crística, né? A paz, a união, encarna numa sociedade estelar de 3, 4, 5D ou até acima, 6, 7D, lá em Sirius, Horus, Pleiades, né? E há guerras, há dominação, há jogo de poder, né? Então essas consciências têm uma grande dificuldade de adaptação, né? E muitas dessas consciências kumaras acabaram se perdendo no processo. Isto é, ao perder a memória cósmica, também ficaram presos, os fractais, né? Os fractais dessas consciências ficaram presos, né? Mas também muitas consciências auxiliaram, né, os kumaras a cumprirem as suas missões, né? Juliene Feijó. Para levar o código genético para o coração, eles encarnam novamente? Desculpe, me perdi. Olha, Juliane, se eu entendi muito bem sua pergunta, deve ter sido no momento que eu fiz o comentário da reconexão com a chama trina, né? E o código genético MCM, né? De Mika. Não é que eles teriam que encarnar novamente. Essas almas vieram com essa missão de auxiliar a humanidade, né, num processo de reencontro com a consciência cósmica, com a fonte de que tudo é, com o amor, com a consciência crística. Então essas almas vieram, encarnaram os 144 mil que vieram de Vênus, né, com Sanat Kumara, e a partir deles, né, isso foi sendo amplificado, né, para o código genético MCM ser reinserido, né, e também a chama trina ser ativada em nossos corações. André Celanes. Opa, boa noite. Tenho várias perguntas. Mika. Seria como o Papa Kumara, da Ordem Kumara deste universo? Olha, para abordar o conceito do Mika, André, seria um assunto bem prolongado, né? Teria que entrar no conceito dos filhos paradisíacos, né? Dos Voronandex, Lalonandex, das ordens cósmicas, né? Mas eu diria que sim, Mika é um Kumara, né? Arcanjo Miguel, seu fractal, é um Kumara, e todos os fractais que vieram de Mika, esses principais que nós conhecemos, são os Kumaras. Cristo Sananda é um Kumara, Ashtar Sheran é um Kumara, Emanuelis, um Kumara. Esses fractais que vêm de Mika, de Arcanjo Miguel, para cumprir essas missões como Cristos cósmicos, né, encarnados, né, são Kumaras. Mas Mika, além dele ser um Kumara, ele é um filho paradisíaco. Ele é um co-criador de mundos, de universos, de galáxias. Logo, Mika é o co-criador, né, do nosso universo local de Nebadon, com aproximadamente 120 mil galáxias. Então, gente, Mika tem essa energia crística da fonte, é um Kumara, mas também como filho paradisíaco, ele cocria, né, mundos, universos, galáxias, planetas, né?
consciência cósmica esta que gera o fractal que conhecemos na Terra como Arcanjo Miguel, dentre outras, né? Beto Robert. Nunca imaginei a 90D. Quantas dimensões existem? Olha, Beto, não faço ideia. Nem imagino quantas dimensões existem. Eu acho que só os Kumaras, né, para responder essa pergunta. Só Mika, né, Metatron, só essas consciências cósmicas altamente elevadas para tentar nos responder essas perguntas, né? Mas a um nível físico mais compreensível para a humanidade, né, seria ali um limite, né, um topo consciencial aproximadamente 90D. Nutricionálgio. Gabriel, obrigada pelos ensinamentos. Me ajuda a entender como seres que em outros planetas tinham uma condição mais elevada e quando vieram para cá acabaram caindo na roda de Sansara. Eles regrediram? Sim, muitos regrediram, como eu mencionei. Muitos desses fractais Kumara passaram pelo mesmo processo que nós passamos, né? O aprisionamento da alma. Isto é, viemos como uma consciência estelar muito mais elevada ao nosso nível atual, como eu sempre exemplifico aqui no perfil, né? Muitos de nós, antes de chegarmos à Terra, encarnamos ou viemos do ponto de vista astral, etérico, ou com o próprio corpo físico biológico extraterrestre, como arcturianos, sirianos, felinos, cetáceos, pleiadianos, andromedanos, venusianos, dentre outras raças. Ao chegarmos na Terra e passadas algumas encarnações, nós perdemos a nossa memória cósmica e ficamos presos, né, no jogo, né, da matriz de controle, de escravidão, dominação. Muitos de nós ficamos presos na Terra lá na época de Mu, Lemúria, Atlântida e até mesmo tempos, né, anteriores a estes, né? Portanto, sim, respondendo a sua pergunta, nutricionálgio, né? Várias dessas consciências altamente elevadas acabaram ficando presos na roda de Sansara, como nós aqui estamos, né? E regrediram, né? Regrediram do ponto de vista consciencial, do ponto de vista fractal. Daniel Silva. Caso o mestre Sananda não tivesse intervido em prol da Terra, o que teria acontecido com as consciências que ali habitavam? Olha, Daniel, na própria apresentação eu trago a explicação sobre a chegada do mestre Sanat Kumara à Terra, né? Sanat Kumara intervém na Terra há aproximadamente 16, 17, 18 milhões de anos, né? Então, muito antes do mestre Sananda, né? O mestre Sanat Kumara que efetivamente salva o planeta Terra de uma eminente destruição, né? Eu expliquei tudo isso direitinho lá na apresentação, né? Todo o processo, como se deu a nível cósmico e cronológico da chegada de Sanat Kumara a Vênus, né? Mas o mestre Sananda não teve um papel tão relevante como Sanat Kumara de salvar a Terra, né? O mestre Sananda teve uma missão de resgate da consciência crística, como um professor, né? Como um mestre espiritual que nos deixou esse legado, né? Então são conceitos diferentes, né? Mas no que tange a sua pergunta, né? Se Sananda não viesse, estaríamos também num nível consciencial evolutivo talvez mais atrasado, né? Mas Sananda, sim, foi um grande professor, um grande mestre, né? E auxiliou e auxilia muito até os dias atuais, né? A humanidade. Regiane, na live passada, você disse que os Dracos têm uma ligação com a Igreja Católica
e a religião evangélica é ligada a qual linhagem? Vamos lá. Não é que as religiões são ligadas a linhagens específicas, Regiane. Veja bem, vamos reformular esse conceito, né? Quando eu disse que os Dracos são ligados à Igreja Católica, eu me referi ao Vaticano como instituição, há milhares de anos atrás, né? Manipulando, por exemplo, toda a história de Cristo Sananda, a Bíblia, criando um conceito devocional, um conceito do pecado, que o sexo é pecaminoso, né? Mentiras sobre a biografia do mestre Sananda, como o mestre Jesus fosse celibatário, sabemos que é uma mentira. O mestre Jesus peregrinou pela Índia, pelo Egito, teve filhos com Maria Madalena, né? Então, quem quiser adentrar na verdadeira história do mestre Jesus Cristo, há o livro As Cartas de Cristo. E no YouTube também há alguns canais que trazem os audiobooks sobre a Carta de Cristo, né? Inclusive o canal do YouTube da minha amiga Goldene, né? Lá da Suíça, que ela compartilhou a minha live passada sobre os exilados da terra, né? Vocês podem ir no meu perfil que está lá, eu compartilhei, né? Então o canal da Goldene tem as cartas de Cristo, trazendo a verdadeira história de Cristo, né? Então, Regiane, quando eu falo que os Dracos são ligados à Igreja Católica ou Vaticano, é de um ponto de vista de uma manipulação após todo o legado do mestre Cristo Sananda, deturpando o conceito da consciência crística, trazendo crenças, dogmas para aprisionar a nossa consciência. Como, por exemplo, Jesus Cristo vai voltar e vai salvar a humanidade, né? Ser rico é pecado, o sexo é pecado, ou seja, todas as crenças, conceitos que aprisionam a consciência humana, gerando sofrimento, tristeza, pobreza, angústia, tudo isso é alimento para estes seres que vampirizam a energia da humanidade, né? O ectoplasma, a energia vital humana, né? Então houve todo um processo que é muito longo, né? Mas terminando a sua pergunta, né? As religiões não têm ligações específicas com linhagens, né? Houve manipulação de alguns seres negativos, né? Dentro do cristianismo. Beto Robert, os querubins e serafins são de que raça? Não são de uma raça extraterrestre específica, o Beto. Os querubins e serafins também são consciências cósmicas imateriais, altamente elevadas, né? Querubins e serafins não encarnam em corpos físicos biológicos extraterrestres ou humanos, né? São consciências altamente elevadas, né? Altamente cósmicas, né? Similares a um conceito de arcanjos, por exemplo, né? Que são seres também materiais, mas são seres multidimensionais, né? Vamos ver se tem mais perguntas. André Celanes. Opa! Continuando as minhas perguntas. Os seres que vivem no Sol são Kumaras? Eles são também de 90D? Eles também são fractais de Mika? Olha, André, eu não tenho conhecimento, né, específico sobre esse assunto, sobre seres que vivem no Sol, né? Há muitas consciências que vivem em outras estrelas, né? Como eu mencionei no início da apresentação, esses Kumaras a nível monádico, acima de 90D, habitam outras estrelas, né? Mas a respeito do nosso Sol específico, eu não saberia te responder se existem raças lá e se sim, quais raças seriam estas, né? Tiago, Gabriel, em qual dimensão o Comando Santa Esmeralda opera? Em várias, Tiagos, em inúmeras dimensões, né?
3, 4, 5D, 6, 7, 8, 9 até 15D no mínimo operam, porque o comando Santa Esmeralda, Tiago, ele tem várias atribuições, né? Principalmente do ponto de vista genético, né? De códigos genéticos, né? De uma forma bem resumida e básica, né? Quando a gente procura na internet, fala-se basicamente que é o comando que serve ao raio verde da cura, onde trabalha Mestre Larion, Mãe Maria, Arcanjo Rafael. Sim, tudo isso é verdade. Mas é muito mais além que isso, Tiago. O comando Santa Esmeralda, né? Primeiro que há a Ordem Santa Esmeralda, né? Que ela é criada muito antes que a formatação do nosso próprio universo de Nebadon. Traçando até mesmo uma analogia com a Ordem Kumara, a Ordem Santa Esmeralda ela atua no multiverso, né? Em vários outros universos. Mas em nosso universo, Tiago, a Ordem Esmeralda... A Ordem e o Comando Santa Esmeralda opera em várias dimensões. 3, 4, 5D, ela opera aqui na Terra, ela opera junto do Comando Astar, ela faz parte do Comando Astar, né? Como eu tenho a live gravada aqui lá há meses atrás, nem lembro em que data foi, sobre os comandos estelares que atuam na Terra e sobre o Comando Astar, né? Eu explico que dentro do comando Astar, também, além de vários comandos de raças extraterrestres específicas, como o comando arcturiano, siriano, pleiadiano, dentre outros, também há a atuação do comando temporal, que trabalha as linhas de tempo, o comando Santa Ametista, também que trabalha num conceito de resgate kármico, né, de conselho kármico, e o comando Santa Esmeralda também, que trabalha a nível... não só da cura, né, mas também de resgates e projetos genéticos, DNA, né? É o Comando Santa Esmeralda também, que tem vários projetos e genomas de DNA pelo universo, Tiago. Vamos ver se tem mais perguntas. Quem estiver chegando agora na live, boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Gabriel Farias, sou idealizador aqui do perfil Missão Resgate Estelar. E a nossa missão é auxiliar no despertar consciencial de sementes estelares. E hoje o tema de nossa live está sendo Ordem Kumara, ou a Ordem Kumara. No início da live eu fiz uma apresentação de aproximadamente 40, 50 minutos. Esta live ficará gravada e assim vocês posteriormente estarão tendo oportunidade de assistir novamente esta live. Real de Dropa. Entre Sanat Kumara e Sananda, qual deles tem precedência hierárquica? Quem foi o criador da Terra? Vamos lá. Precedência hierárquica. Eu acho que você quis dizer, né, a nível de hierarquia espiritual, quem seria maior ou mais importante para a Terra, né? Seria Sanat Kumara, sem dúvida. Como eu mencionei, né, na apresentação está gravado, Sanat Kumara vem com uma nave de Vênus com aproximadamente 6 milhões e meio de venusianos e com 144 mil Kumaras, né? Salva a Terra de uma iminente destruição, ajuda a restabelecer a chama trina e o código MCM na humanidade, né? Dando realmente, salvando a Terra de uma iminente destruição. E Mestre Sananda vem muitos milhares de anos depois cumprir uma missão como um mestre, um professor, né? E quem foi o criador da Terra? Gente, para a gente explicar a criação de planetas, né, eu teria que abordar realmente um conceito muito mais profundo que eu estudo dentro da rometria, né, da criação do multiverso, dos universos locais. Eu teria que falar das ordens Lalonadek, Melquisedeque, Coronandek, Voronandek, dos engenheiros siderais, os Voronandeks, né? Mas a Terra também, gente, passa por vários processos de destruição, reconstrução ao longo dos últimos bilhões de anos, né? Pois, segundo a ciência oficial,
o planeta Terra tem aproximadamente algo em torno de 4 bilhões e meio de anos. E nesse período de 4 bilhões e meio de anos, a Terra passou por profundas transformações a nível geológico, climático, de raças, né? Então, é muito difícil a gente explicar sobre a criação da Terra, mas quem cria planetas, galáxias, universos, são essas ordens cósmicas, né? Voronandex, dentre outras ordens, né? Beto Robert. A Inquisição foi um disfarce para eliminar pessoas com um nível de consciência mais elevados e todo o conhecimento relatado em livros para manter o controle das pessoas e impedir que esse conhecessem. Exatamente, Beto, o seu comentário vai muito de encontro com a pergunta, né, da nossa amiga acima que fala sobre, né, os Dracos, né, participarem da Igreja Católica. Esse é um grande exemplo. Aí que está a manipulação de seres negativos dentro das religiões, promovendo, né, morte, sofrimento, dor, angústia e um massacre, né, que foi a Santa Inquisição, onde milhares de mulheres foram queimadas, né, como bruxas, né, e quanta morte, dor, sofrimento. Tudo isso foi em nome de Cristo. Vejam bem, gente. A Santa Inquisição, as cruzadas, né, mataram milhões de pessoas pelo mundo, tudo em nome de Cristo. Então, aí que eu me refiro da manipulação, né, e da entrada de algumas raças extraterrestres negativas, criando e manipulando as religiões. E nesse sentido, Beto, também nos afastando do verdadeiro conhecimento, né, trazendo uma verdadeira prisão consciencial, né. Nessa época da Inquisição, né, os gnósticos foram perseguidos, os templários, várias sociedades secretas, grupos místicos da época que detinham o verdadeiro conhecimento, né? Muitos foram mortos, né, assassinados e até queimados na fogueira, né? Como tem até a série na Netflix Os Templários, né, que eu vi há uns anos atrás e gostei muito, né, muito profunda a nível de informação, de história, né? Na época os templários foram queimados vivos, né, lá na França pelo rei da França. Então os templários tinham verdadeiro conhecimento, né? André, se essas consciências cósmicas de Mika são o que você chama de avatares cósmicos, quantos desses avatares fractais existem em Nebadon? Milhões? Olha, é um número incalculável, André. No mínimo milhares, milhões, talvez até bilhões, né, de fractais desses seres desdobrados vivendo experiências pelo cosmos, né? Não só Mika e outros filhos paradisíacos vieram, né? E também todos esses fractais, os Kumaras, né? Tudo que a gente conhece como mestres ascensos, né? Todas essas consciências estão aí desdobradas, vivendo experiências encarnacionais físicas e etéricas espalhadas por Nebadon, né? Mas eu acho que sim, pode chegar aos milhões, né? E eu ousaria dizer que talvez até bilhões, né? Mas não posso mensurar, né? Tiago Agioro. Eu estava pensando na nave mãe do comando, em qual dimensão ela está. Não pensei bem na pergunta. A nave mãe do comando Santa Esmeralda, né? Eu não saberia dizer, Tiago, em que dimensão ela está. Mas, Tiago, se essa nave mãe do comando Santa Esmeralda está agora em uma dimensão específica, ela pode estar ali temporariamente e depois ela se plasmar em outra dimensão superior, inferior, de acordo com a missão, de acordo com a necessidade e com os trabalhos, né? Esta nave ela pode estar variando de dimensões também, né?
Alex Filmes. Gabriel, parabéns pela live. Gosto de sua didática, sempre apresentando várias informações de um modo direto, permitindo aprender muito nesse tempo que dedica a nós. Olha, Alex, muito obrigado. Fico lisonjeado, né? Seu comentário realmente só me incentiva, né? A estudar, buscar, pesquisar cada vez mais para estar compartilhando com vocês aqui em nosso perfil. Patrícia Gomes Machado, ótima live, gratidão. Eu que agradeço, minha amiga, uma honra ter sua presença aqui. Vamos ver se tem mais perguntas. Beto Robert, faz uma live falando mais do código de Miguel Arcanjo. Boa ideia, mas é um assunto bem técnico, né, complexo. Falar do código do Miguel Arcanjo teria que voltar muito atrás, né, um assunto, às vezes, Beto, que é muito profundo, né, para um público geral, mas posso considerar a possibilidade, sim, o código MCM, Morontial Crístico Mahatma, né? Gilberto, Gabriel, parabéns pelo lindo trabalho, gostaria de saber se teve ou terá futuramente uma live sobre o conflito de Órion, gratidão. Olha, Gilberto, uma pessoa já me solicitou esse tema também, vou tentar trabalhar esse tema no futuro próximo, tá bom? Preciso chegar um livro, né, que eu vou comprar, que aborda um pouco desses conflitos, né, que houveram em Andrômeda, em Órion, né, para um material rico poder preparar essa live. Wallace Borges, você sabe me explicar o que é uma dimensão da realidade? Olha, Wallace, é bem complexo, né, até para o nosso próprio entendimento humano, né, é complexo, mas vamos, a partir da explicação de alguns mestres, né, de algumas consciências cósmicas, vamos dar um exemplo simples aqui. Imagine uma estação de rádio com frequências, né? Você está numa determinada estação, você muda a estação, é uma outra programação, uma outra música, portanto, outra faixa de frequência. Você está no mesmo aparelho de som, nesse mesmo rádio, com a mesma antena, no mesmo lugar. Mas você girou, você trocou de estação, você passa a acessar uma outra frequência, né? Então, né, há várias frequências convergindo em nosso planeta, em nosso universo, e várias dimensões, né? Portanto, as realidades vão em dimensões superiores, né? Como uma própria pessoa que perguntou, né, ela fez um comentário, nossa, 90D, nem sabia que existia, né? Que seria aí, entre aspas, né, um topo dimensional aqui dentro de nossa galáxia, onde os Kumaras, né, estão habitando em um nível imaterial, como redes neurais, né? Mas de uma forma básica e simples, Wallace, como a gente vai explicar 3, 4D, a Terra vibra numa energia de quarta ou terceira dimensão. Na nova Terra, quando ascensionarmos, estaremos na quinta dimensão, na sexta dimensão, né? Nesse contexto, a gente fala de vibração de planetas, né? De realidades dimensionais. Aí está envolvido energia, né? Matéria escura, energia escura, matéria física, extrafísica, né? É um contexto aí bem complexo, né? Mas só para citar o nosso próprio planeta, gente, no que diz respeito a dimensões, né? Mas uma coisa que realmente eu aprendi há pouco tempo, né? Quer dizer, não faz muito tempo e muita gente ainda não entendeu, né? O nosso planeta Terra, em tese, vibra numa energia de terceira ou quarta dimensão na superfície, né? Nós humanos encarnados. Mas não se esqueçam que o planeta Terra tem inúmeras cidades intraterrenas, sejam físicas ou etéricas, e lá eles estão frequenciando em outra dimensão. Lá, em muitos templos etéricos, eles vivem numa realidade de 5D,
6D, 7, 8D, Telos, por exemplo, né? Lá abaixo do Monte Sasta, né? A Dama de Telos, né? Quem já leu os livros de Telos ou leu Canalizações do Adama, né? É uma sociedade altamente evoluída, né? Do ponto de vista ético, moral, espiritual, né? Sociedades que fazem viagens astrais. Então, assim, há outras dimensões dentro do próprio planeta Terra. Nós temos aqui o nosso umbral, né? O físico e o astral, de uma forma bem resumida. Embora o umbral tenha vários níveis, subníveis dimensionais, né? E também no nível astral, como médio astral, alto astral, que a gente conhece como colônias espirituais, templos espirituais como Aruanda, Ramatiz, né? Colônias espirituais como o filme O Nosso Lar, né? Então, há várias dimensões dentro do próprio planeta Terra, gente, que isso fique bem claro, tá bom? André, você comentou sobre plasmar. Gostaria de estudar como seria esse processo de uma nave física plasmar, ou seja, tornar física vindo do etéreo. Não, André, nesse conceito eu expliquei ao contrário, né? Vindo... Ah, sim, perdão. Você se refere quando eu falei de Shambhala, né? Da vinda de Sanat Kumara. Sim, vamos lá. Quando eu digo plasmar, foi o seguinte contexto. A nave veio física, ela se instalou num plano intraterreno ainda de um ponto de vista físico, ou seja, foi construída uma estrutura para essa nave aplacar, plasmar debaixo da terra, criou-se uma cidade intraterrena, mas posteriormente ela se plasmou a nível etérico, ou seja, um processo ascensional, onde seres também fazem num plano mais acima de existência. Na própria apresentação eu expliquei que os Kumaras em Canopus, né, uma sociedade altamente avançada que tinha aqui em nossa galáxia, que ainda tem, né, claro, que eles eram muito próximos dos sirianos, né, dos felinos, e eles avisaram aos felinos que eles iam ascensionar, né? Em uma determinada época, toda a sociedade de Canopus, ela ascensiona do ponto de vista físico para o extrafísico, levando seus corpos biológicos. É um conceito ascensional, gente, que chamam também de combustão, como Buda fez e vários mestres na Índia e outros lugares do Oriente, como num alto processo de meditação, através da Kundalini, gera essa combustão de energia e o corpo físico se desmaterializa, ele em combustão ascensiona, né? Então isso também se deu, André, com a nave orbital Shambhala. Ela se plasma, se acopla a nível físico na Terra, no deserto de Gobi, né? E posteriormente, depois de milhares de anos, não sei exatamente a data, ela se plasma num plano etérico extrafísico, né? Isso acontece com naves altamente avançadas e também com corpos físicos humanos, né? E de outras raças. Sim, Tiago, foi você que solicitou, né? Eu preciso realmente de um livro, de um material profundo para mim adentrar nesse tema, nesse contexto do conflito de Órion, né? Tiago, eu acho 90D muito alto, deve ser difícil chegar lá. Desculpa, Tiago, foi engraçado. Realmente é inimaginável, é impossível para uma consciência humana chegar lá, né? São só consciências altamente elevadas, cósmicas, como os Kumaras e membros de outras hierarquias multidimensionais que vibram só numa realidade etérica, extrafísica, né? Que para chegarem até aqui, gente, para chegar até aqui, Tiago, eles vão se desdobrando em fractais
e passam por outros planetas, por aclimatações, como eu dei o exemplo da escola consciencial de Sírios, né? Quando o mestre Sananda vem encarnar na Terra, primeiro ele passa por um grande processo de adaptação em Sírios, né? Buda, Cristo e muitos outros avatares, esses fractais, para eles chegarem aqui na Terra em 4D, em 3D, tiveram que se preparar por milhares de anos para poder acoplar um pedacinho, um fragmento de sua consciência numa realidade tão densa como a nossa. Nícia Ribeiro, gratidão, Gabriel, suas lives sempre maravilhosas. Eu que agradeço, Nícia, fico muito honrado com sua presença aqui em nossa live. Boa noite, Darshan, seja bem-vindo, meu amigo. Wallace Borges, muito obrigado, Gabriel, por me elucidar. Eu que agradeço, meu amigo, por sua presença. Rosana, sua amiga vai te dar o livro, está chegando. Estou esperando esse livro, hein, Rosana? Naosh, né? Livro incrível, lançamento do Rodrigo Romo, que fala das galáxias, dos conflitos, do desdobramento dos 7 samurais. Estou ansioso. Recomenda um filme para esse tema? O tema dos Kumaras? Olha, a nível terreno, Moema da Terra, eu poderia citar os filmes dos próprios Kumaras encarnados, né? Acho que eu recomendaria o filme do Buda, né? Que eu esqueci o nome, é muito antigo, é lá dos anos 90, né? Keanu Reeves, né? O ator que muito famoso, ainda muito jovem, eu acho que ele era adolescente, tinha no máximo 20 e poucos anos, interpretou a biografia do Buda, né? Um filme fantástico, onde mostra todo esse conceito de um avatar, de um Kumara, né? A biografia do Buda é muito linda, porque ele na adolescência, na infância, não tinha memória cósmica aberta, tinha uma vida como um príncipe, né? E depois ele sai daquele reinado, daquele castelo e vai em peregrinação, né? Meditando, em busca da iluminação e chega a esse nível de iluminação de um avatar, de um Kumara, né? Então, para a gente compreender, né, realmente o processo de reconexão com a fonte de um mestre Kumara, esse filme da biografia do Buda, do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, seria o que me vem assim na mente, né, como sugestão. André Celanes, você tem que lançar um curso. Legal, André. É um desejo meu. Acho que vai acontecer no momento certo e na hora certa, de acordo com toda a convergência cósmica. O Wallace, você acha que o Brasil é uma exceção no mundo na questão da liberdade em se ter acesso a esse tipo de tema que você está transmitindo a nós? Você sabe algo sobre isso? Olha, nesse contexto, Wallace, eu não diria que nós somos uma exceção no mundo. Em outros países, esse mesmo tema, esse mesmo assunto está acessível, né? Está acessível nos países do Ocidente. Mas realmente nós somos uma exceção no mundo no que diz respeito a esse conceito da espiritualidade mais difundida a nível de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, várias doutrinas que têm incorporações mediúnicas, né? Xamanismo, né? Uma mescla de religiões, de doutrinas, de escolas, né? Que gera uma possibilidade maior desse conhecimento se comparado a outros países vizinhos nossos da América do Sul, outros países europeus, né? Os próprios Estados Unidos. Realmente nós somos privilegiados nesse aspecto, né? Mas esse assunto, esse contexto que nós estamos abordando é acessível sim em outros países do mundo, penso eu.
Gabi Portes, gratidão por tantas informações. O seu atendimento com a mesa radiônica traz alguma informação cósmica como essas? Ah, tá. Não, uma pergunta, entendi. Gabi, agora os atendimentos que eu faço com os registros acásticos, né? Reiki, cura quântica estelar, né? Os registros acásticos, sim, podem trazer informações, né? Similares a alguma experiência que alguma pessoa teve com um mestre, né? Um ser, mas é um conceito distinto, né? Mas os meus atendimentos com os registros acásticos trazem informações de vidas passadas, né? Cura quântica estelar, limpeza multidimensional, né? Reiki, alinhamento energético, né? Limpezas energéticas, né? Várias situações podem ser trabalhadas. Mônica, sou totalmente leiga, mas com a ascensão e tudo mais, onde chegaremos? Olha, Mônica, com a ascensão, né, em tese nós iríamos ascensionar, como a palavra já diz, né, para uma outra dimensão mais elevada de existência, né, como outros planetas, como Sirius, Pleiades, Arcturus, Vênus, dentre outros, né, onde também, em tese, muitos de nós já vivemos, já participamos, né? Então, há algumas linhas distintas para explicar o que é ascensão, né? Mas eu diria as duas básicas, fundamentais, que vai ocorrer com uma parte da raça humana, né? Infelizmente, uma pequena parte. Muitos ascensionarão de um ponto de vista etérico, espiritual, né? Como espírito-alma, e outros irão para um corpo criogênico extraterrestre, né, para acoplar nesse corpo físico extraterrestre e continuar sua evolução pelo cosmos, né, vivendo realidades físicas, biológicas extraterrestres, né? Eu tenho uma live aqui falando sobre o corpo criogênico, né, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, mas resumidamente o corpo criogênico é o nosso último corpo avatar extraterrestre que viemos antes de encarnar na Terra. Alguns estão em Ágata, Shambhala, em cidades intraterrenas, outros estão em naves orbitais. E muitos de nós, quando ascensionarmos, vamos retornar ao nosso corpo criogênico, né? E como eu falei, algumas almas vão ascensionar, voltando para realidades extrafísicas, etéricas, né? E complementando também, né? E muitas dessas almas, ou algumas dessas almas que passaram pelo processo de ascensão, voltarão também na nova Terra para auxiliar no processo de reconstrução, né? E tudo mais. Semente luz azul. Uma pessoa que parece totalmente normal, vivendo na Matrix, pode ser da ordem Kumara? Olha, semente luz azul. Difícil a sua pergunta, né? Eu diria que talvez, né, possa sim um Kumara que está totalmente desconectado da fonte, se perdeu, né, na jornada encarnacional, pode acontecer, sim. Mas nesse momento que a humanidade está passando pelo processo de transição planetária, muita gente despertando, é natural que os Kumaras estejam despertando também, né? Mas é difícil a gente dar uma resposta conclusiva, né? Mas talvez, né? Por que não? Florência, olá, desde a Argentina. Olá, Florência, como vai, minha amiga? Tudo bem? Então, gente, vamos nos aproximando, tá? No final da live. Como eu falei, né, a live ficará gravada com esse tema Ordem Kumara.
Foi um tema que eu levei aproximadamente aí 40 minutos, 45 de apresentação, onde eu fiz uma abordagem sobre o conceito do que é a Ordem Kumara, o que são os Kumaras, falo de alguns avatares cósmicos, mestres Kumaras que passaram pela Terra, falo sobre a passagem da escola consciencial Kumara em Vênus, em Sírios, a passagem de mestre Sananda por Sírios, né? Sanat Kumara, quando vem à Terra. Então, tudo isso ficará gravado, tá? Vocês terão a oportunidade de assistir. Então, estamos chegando nos minutos finais. Vou me despedindo de vocês. Semente Luz Azul diz: é que recebi esta informação de meu mentor. Ele é bem conhecido, mas não posso dizer quem é. Ah, interessante. Rosana Vargas Yoga, parabéns, pena que cheguei no fim. A live ficará gravada, Rosane, será uma oportunidade interessante para você compreender melhor o contexto da Ordem Kumara no universo e na Terra, né? Então, gente, agradeço, né, do fundo do coração a todos, né? Foi uma honra ter a presença de vocês aqui, né? Então, poderia dizer, né, que esta live vem com essa finalidade de explicar, né, ensinar melhor o que são os Kumaras, né, a Ordem Kumara, pois um tema muito falado, estudado na espiritualidade, mas muita gente ainda não aprofundou, né, não conhece muito bem o contexto dos Kumaras, né, a nível cósmico e terreno. Então, vocês poderão assistir posteriormente esta live, né? E lembrando que eu sou leitor de registros acásticos, mestre em Reiki, né? Trabalho também com a cura quântica estelar. Quem sentir o chamado de passar por um dos meus atendimentos ou quiser ter mais informações, pode me mandar uma mensagem no direct, eu estou disponível. E aí mês que vem, em setembro, terá novidades aqui no canal que eu irei anunciar. Continuem seguindo, comentando, compartilhando os nossos posts, né? Então, deixo o meu profundo abraço, né, no coração de todos. E como eu sempre gosto de deixar uma frase aqui, um pensamento, uma reflexão, embora eu esqueça algumas vezes, né? Vou deixar uma frase do nosso bem-amado mestre Tote, né? Que ele diz que como é acima ou como é em cima é abaixo, né? Então, no cosmos temos muitas similaridades, né? Um plano cósmico multidimensional mais elevado e aqui na Terra, né? Como é em cima, é embaixo. Profunda gratidão a todos. Namastê.